Olá, sejam todos bem-vindos ao Projeto KardecTube, Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Eu sou o Michel Macedo e nós estamos vendo a questão: podemos analisar uma obra? Nós vimos no estudo passado um texto da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, do capítulo 10, onde a gente analisou aquela famosa passagem do Cristo: não julgueis para não serdes julgados, onde a gente viu sobre a possibilidade e muitas vezes o dever da gente censurar o mal no outro, quando o que nos mover seja a intenção realmente de censurar o mal e não a pessoa em si. Isso a gente analisou já. Também o problema da pessoa que levasse de uma forma ao pé da letra o ensinamento do Cristo: não julgueis se não quiseres ser julgado. Agora a gente vai ver. Bom, uma vez que a gente viu que é possível e muitas vezes um dever a gente criticar, analisar, censurar a conduta de outra pessoa, agora nós vamos entrar numa nova questão. Será que eu posso divulgar? Será que eu posso tornar público o mal alheio? Agora se torna algo ainda mais sério, né? Porque no primeiro caso a gente estava analisando sobre a possibilidade de simplesmente, de uma forma mais íntima, mais discreta, analisar e até mesmo criticar a conduta de outra pessoa. Mas agora, será que além de criticar, será que se chamar a atenção de uma pessoa, a gente já viu que é algo possível e até mesmo em alguns casos um dever, mas será que a gente pode tornar isso público? Pegar o mal que a outra pessoa fez e desvendar isso publicamente, não somente para a própria pessoa ou numa análise solitária nossa? Essa é a questão que a gente vai tratar agora. Uma vez que a gente está tentando responder a pergunta: podemos analisar uma obra? Como a gente já disse no estudo passado, a gente está pegando casos muito mais graves do que simplesmente analisar uma obra, para já mostrar que a obra de Kardec coloca a possibilidade intelectual, a possibilidade ética, moral de a gente fazer isso. O que dirá a análise de uma obra. Mas é com essa intenção mesmo, a gente está mostrando o mais para ver como é possível o menos, né? Então, é um texto do Evangelho Segundo o Espiritismo também do capítulo 10, e é uma pergunta, né? É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem e divulgar o mal de outrem? São três perguntas que Kardec vai fazer para São Luís responder lá no Evangelho, mas a gente, nesse momento, vai se deter apenas na última, né? Será que eu posso divulgar o mal de outra pessoa? Então se torna realmente a ideia, vejam, de tornar pública a prática maldosa que a outra pessoa tenha feito, né? Então está lá no item 21 do capítulo 10. A pergunta, ela é muito clara, né? Kardec faz para São Luís: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Então, vejam, a gente já tinha comentado sobre isso no outro estudo, a gente vai reforçar. É preciso que a gente estude as obras de Kardec, e em especial o Evangelho Segundo o Espiritismo, e a gente seja correto e simples para tentar entender o que o texto está dizendo, né? Como a gente já comentou, às vezes a gente tenta tornar complexo algo que é muito simples, que é muito óbvio, né? Então notem, a pergunta é clara, né? Será que há casos em que se convenha, né, que seja conveniente eu desvende? Então tá deixando muito claro, né? Se eu posso desvendar o mal de outra pessoa, desvendar mesmo, né? Não é simplesmente analisar ou criticar ou chamar a atenção da pessoa, como a gente viu no caso do estudo número 2. E aí a gente vai ver a resposta curta do São Luís. Aliás, o São Luís, grandes espíritos, tendem a ter respostas muito curtas. Isso é próprio dos espíritos superiores, né? Às vezes os espíritos inferiores falam muito e dizem pouco. Os espíritos superiores é o contrário, eles dizem pouco, mas esse pouco que eles dizem tem uma profundidade, uma seriedade que está muito além da fala simplesmente cheia de palavras do espírito inferior. Então ele inicia a resposta a São Luís dizendo: é muito delicada essa questão, e para resolvê-la necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Então a gente tem basicamente duas informações nessa primeira frase. Primeiro, ele deixa claro que é uma questão delicada. Então a gente tem que chamar a nossa atenção. Toda vez que eu pensar em desvendar o mal de outra pessoa, é uma questão delicada. Porque se trata justamente de expor outra pessoa, de colocar essa pessoa em evidência e fazer com que todo mundo olhe para ela e faça julgamentos e apontamentos.
Então, veja como a gente tem que entender a delicadeza disso. Porque uma coisa, mesmo quando a gente erra, é quando a gente erra no privado, entre os nossos. Agora, quando é algo público, em que a gente vai expor a vida de alguém, as atitudes de alguém, a gente tem que pensar muito bem antes de fazer isso. Então ele deixa muito claro que é uma questão delicada. E aí ele propõe uma solução. Um modo como achar a solução. Olha, para resolver essa questão e saber se é conveniente ou não em alguns casos, já que é uma questão muito delicada, é necessário apelar para a caridade bem compreendida. É muito importante que a gente preste atenção nisso que São Luís está dizendo. Ele fala a caridade bem compreendida, deixando claro, como a gente já também afirmou num outro estudo nosso. Às vezes a gente pensa que para estudar as questões morais, e às vezes isso é dito e passado de maneira equivocada no movimento espírita, nos estudos espíritas, aí pelas casas espíritas, Brasil e mundo afora, se pensa às vezes ingenuamente que as questões morais não envolvem o uso da razão, da análise racional, do estudo profundo, do trabalho intelectual. Mas nota, por isso que ele chama atenção para eu ter uma certeza sobre uma atitude que eu quero tomar, e a atitude aqui no caso é se eu devo, né, se é conveniente eu desvendar um mal de outro. Eu quero saber se eu tenho dúvida sobre uma atitude, né? Ele está dizendo que eu preciso, para resolver essa questão, compreender bem a caridade. Porque se eu compreendo a caridade de uma maneira ingênua, incompleta, sem muita análise, sem muito raciocínio, sem profundidade, eu posso tomar uma decisão equivocada. Notem que isso fica claro, a gente tem que ter esse entendimento. Para eu ter uma noção moral espírita correta, para eu saber aplicar moralmente o espiritismo, vejam que eu preciso analisar muito bem. Então envolve pensar, raciocinar, analisar. Eu preciso compreender muito bem a caridade. Porque se eu não compreender muito bem a caridade, eu posso tomar uma decisão equivocada. Então notem a importância disso. Ele deixar muito claro a necessidade de não só... Porque às vezes a gente acha que só falando da caridade superficialmente a gente vai conseguir tomar as melhores decisões. Mas não é assim, eu preciso compreender muito bem ela. E aí agora ele vai dar uma noção para nós de parâmetros, de como que a gente faz para saber se em determinado caso eu devo desvendar o mal do outro ou não. Ele começa com uma condição, né? Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Então percebam que ele está mostrando aqui a condição. A gente tem que ver se aquele mal, se aquela imperfeição, se aquelas atitudes da pessoa prejudicam a quem? Somente a ela ou a mais pessoas? Esse é o primeiro ponto. E ele fala aqui sobre a questão da utilidade. Então notem, eu tenho que ver o contexto e a utilidade para tomar uma decisão. A gente já tinha visto isto no estudo passado. E eu chamo a atenção de novo para quem quer estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e a moral espírita. Notem que eles deixam muito claro nos textos do Evangelho que não é a coisa em si, a atitude em si o problema. A questão sempre é com que sentimento eu estou fazendo aquilo, com que intenção, em que contexto eu estou fazendo aquilo, qual é a situação e qual é a utilidade, o que vai decorrer disso, quais vão ser as consequências. Notem que não é a coisa em si. Quando eles foram falar lá do julgamento da conduta do outro no nosso estudo passado, vejam, eles falaram do o que move as ações das pessoas, qual é o sentimento, a intenção que eu tenho por trás disso, quais as consequências que vai ter essa minha atitude. Agora que eles voltam a repetir para que a gente aprenda, a estudar a moral espírita e a praticar a moral espírita. Que eu repito, muitas vezes a gente entende e pratica de forma ingênua e equivocada. A gente acha que é uma atitude em si que é boa ou que é ruim. E a gente está vendo aqui que não é tanto a atitude em si, mas tem o contexto. Ele está dizendo aqui, se as imperfeições da pessoa só atingem a ela, só prejudicam ela, é problema dela.
A gente sabe o quanto muitas vezes o ser humano está preocupado em cuidar da vida alheia, da conduta alheia. Porque às vezes a gente fica cuidando da vida alheia, porque aí a gente não cuida da nossa. Porque aí a gente não olha pra gente mesmo. Nem sempre todo mundo que cuida da vida alheia está preocupado de fato em ajudar. Às vezes a pessoa ela está criticando ou cuidando da vida alheia justamente para não se preocupar com as suas imperfeições. Então olha o ensinamento que ele deixa aqui. Se as imperfeições da pessoa só prejudicam a ela, não há utilidade nunca em divulgá-lo. É problema dela, ela vai responder? Vai, mas é um problema dela que não nos compete, que a gente não tem que ficar se metendo na vida alheia em todos os casos. Julgando, analisando e até mesmo aqui, como é o contexto da questão, querendo divulgar e falar da vida alheia. Eu tenho que analisar se prejudica mais pessoas, como ele vai colocar no restante da questão. Então nota como ele é claro e como ele é prático para nos orientar sobre essa situação. E aí ele diz, se porém, agora a gente vai para outra situação, podem acarretar prejuízos a terceiros, deve-se, olha de novo a questão do dever, atender de preferência ao interesse do maior número. Então nota o bom senso, os critérios que os espíritos colocam no Evangelho segundo o Espiritismo. Se a atitude daquela pessoa, as coisas que ela está fazendo, vão prejudicar a terceiros, não somente a ela, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Aí é claro. Imagina que a gente vê que tem uma pessoa aplicando um golpe na outra. Aplicando um golpe em outras pessoas. Falando coisas que a gente sabe que vai prejudicar e fazer mal para outras pessoas. A gente vai deixar que pessoas sejam enganadas, pessoas sejam prejudicadas, que pessoas sofram? Então nota o bom senso. Deve-se, ao dever, atender de preferência ao interesse do maior número. É claro que a outra pessoa, a pessoa que está sendo desvendada, exposta, é óbvio que ela não vai gostar. É óbvio que ela não vai gostar. Mas aqui ele está mostrando, a questão não é essa. Se a pessoa vai gostar ou não vai gostar. Mas nesse caso, se ela está fazendo algo em que está prejudicando mais pessoas, existe essa possibilidade, pode ser conveniente, em que eu desvende. Porque sempre se deve, aí é dever. Eu sempre devo colocar o interesse do maior número do que numa pessoa só. Então eu não posso pensar assim, não, eu não vou expor essa pessoa porque de repente ela vai se sentir ofendida ou ela vai até mesmo sofrer. Bom, mas ela está fazendo muito mais pessoas sofrerem. Então diz a razão e o bom senso que é preferível que ela sofra as consequências do que outras pessoas, o maior número, venha a sofrer. Percebam? Aí ele completa. Segundo as circunstâncias. Vejam bem como ele coloca sempre os critérios, né? Então, conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. Pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Então eu tenho que analisar as circunstâncias. Dependendo das circunstâncias, pode ser um dever. E se for um dever, aí como a própria palavra diz, é um dever, eu tenho que fazer. Que significa que em muitos casos, se eu deixo de desmascarar a hipocrisia e a mentira, eu estou praticando uma maldade. Se eu sei da verdade e estou deixando outra pessoa fazer mal e enganar outros, terceiros, trazendo sofrimentos, prejuízos para um maior número de pessoas, e eu deixo de desmascarar isso, eu estou sendo covarde, conivente, maldoso, antiético, imoral. Então olha que interessante. Porque muitas pessoas podem se esconder na desculpa da caridade, de não falar do mal alheio, de não desmascarar a hipocrisia e a mentira. Não, eu não faço isso porque eu sou uma pessoa caridosa. Muitas vezes não, ela é covarde, ela é conivente. E nesse caso não é caridade, é pelo contrário. É imoral a pessoa que em certas circunstâncias, vejam bem as palavras que eu estou dizendo e que o texto está dizendo. O problema é se a gente colocar que sempre desvendar a hipocrisia e a mentira é falta de caridade. Nota, ele está colocando o contrário aqui. Em certas circunstâncias é um dever nosso desmascarar. E se a gente não o fizer, a gente está sendo imoral.
Então, novamente, como a gente fez no segundo estudo, eu alerto, notem o que os espíritos dizem. A pessoa que se esconde ou que se apoia sempre só num dos lados, ela também está equivocada. O texto é claro. Em alguns casos é falta de caridade desvendar, expor a outra pessoa, mas em alguns casos é falta de caridade não desvendar. Percebe que o texto é claro. Eu tenho que ver as circunstâncias, eu tenho que ver se essa maldade só prejudica a pessoa ou a terceiros, eu tenho que ver a utilidade. Nota que ele dá aqui os ingredientes do que eu tenho que analisar. Mas deixa claro que há possibilidade, novamente, e que em muitos casos há o dever. Para que as pessoas não digam que o Espiritismo nos incentiva a ser ingênuos ou compactuar com o mal. Não, o texto é claro aqui. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. E ele deixa claro de novo, pois mais vale caia o homem. Olha como é forte a questão, do que muitos virem a ser sua azeite. Então a gente vai ver a importância muitas vezes de desvendar a mentira, a hipocrisia e desvendar realmente o mal de outra pessoa, mesmo que ela venha a cair. Porque nesse caso a gente está contribuindo para que ela caia, mas em prol de ajudar suas vítimas. E aí ele completa mais uma vez chamando a atenção. Em tal caso deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Ele volta a deixar claro, bom, aí você vai ter que fazer o peso da soma das vantagens e dos inconvenientes. Então ele deixa a possibilidade em aberto e deixa para nossa análise, o nosso trabalho, o nosso raciocínio, para que a gente analise se vai ser bom ou se não vai ser. Mas o texto deixa claro a possibilidade e muitas vezes o dever, mais uma vez. Então a gente precisa se habituar a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, a estudar a moral espírita dessa maneira. Porque muitas vezes, para concluir, eu repito, a gente estuda de uma maneira equivocada e ingênua. A gente pega uma situação, generaliza e acha que sempre se agir daquela maneira é correto. A gente está vendo os espíritos deixar claro, já mais um estudo, que cada caso é um caso e que eu preciso trabalhar o entendimento, a análise, as intenções, as vantagens, as desvantagens, para saber quando que é correto, quando que não é correto fazer tal ou tal coisa. Então a gente vai prosseguir analisando essas questões que nos levam a responder a questão podemos analisar uma obra. Vejam, os textos até agora já nos mostraram de maneira clara que é possível eu censurar a conduta alheia, em muitos casos, que é possível eu desvendar e tornar público o mal alheio, em muitos casos. Então o texto deixa claro. E lembrando que nem é isso que a gente vai fazer quando vai analisar uma obra, mas demonstrando que até isso é possível para a teoria espírita contida no Evangelho segundo o Espiritismo e nas demais obras que contêm a teoria espírita.